Introdução ao mapeamento colaborativo com o OpenCityMap. Na verdade, isso faz parte de um curso, né? Em 4 aulas que eu vou disponibilizar os slides aí para vocês, né? E essa é a primeira aula, e então a gente vai ter agora essa aula e depois uma prática de mapeamento no OpenCityMap, tá bom? Então, começando aqui, né? Então, tem um pouquinho aqui sobre eu aqui, né? Então, como o Fabrício já antecipou, minha caminhada, né, dentro das ciências geodésicas começou lá no Técnico Agrimensura, onde eu caí de paraquedas, assim, porque eu queria fazer o ensino médio numa universidade, né? E lá na minha cidade a única opção que tinha era em agrimensura e eu acabei gostando, e aí então eu fui para o curso de engenharia aqui em Curitiba e depois emendei com mestrado e depois na sequência até agora no presente estou no doutorado, certo? Vocês me avisem se tiver dando falha no áudio, tá bom? E beleza, porque como tá com a gravação no OBS, pode ser que fique um pouquinho, pode ser que fique com problema de transmissão. Então, o primeiro tópico é sobre a cartografia colaborativa, né, de uma maneira mais ampla, mais geral, assim, né? Então, a cartografia colaborativa ou participativa, né, ela não implica necessariamente em nenhuma plataforma ou ferramenta em particular. Muito pelo contrário, né? Então, ela é bem anterior à existência de mapas digitais, né? A ideia, né, da cartografia colaborativa é ter o usuário como um agente ativo, né? Na cartografia convencional, geralmente a gente tem a entidade responsável pela produção de mapas, né, e o usuário. Essa entidade que produz os mapas pode ser uma empresa, produtora de mapas, pode ser uma agência governamental, mas geralmente é isso. O usuário do mapa não tem ação, né, não tem agência sobre o mapa em si, né? Aqui a gente tem um exemplo de mapa colaborativo digital de problemas de transporte, né, num bairro de uma cidade, certo? Aí nesse contexto a gente tem a ideia, né, uma ideia mais moderna aí do cidadão sensor, né? O que é essa ideia? Assim como, por exemplo, a gente pode usar uma imagem de satélite, né, para mapear uma feição como um ponto de ônibus. Se eu estou numa rua e eu tenho, por exemplo, uma aplicação mobile que me permite mapear pontos de ônibus, eu estou com a minha visão, né, determinando que ali naquela localização existe um ponto de ônibus. Então, é como se eu, né, fosse o sensor. Então, aí tem essa ideia de cidadão sensor, certo? Dando prosseguimento, né? Então aqui a gente tem alguns exemplos, né? Então, por exemplo, tanto de mapas colaborativos feitos por povos originários, como por exemplo o pessoal lá da região de Oriximiná, no Pará, né? Assim como, por exemplo, aqui não é nem um mapa, né? É como se fosse uma maquete interativa, né? Do pessoal, né? Da cidade de Nessuit, no Quênia, né? Mapeando justamente os pontos de maior interesse na região em que eles vivem, né? Aí, é muito interessante notar que a cartografia colaborativa, né, ela não se limita somente, né, ao uso, né, open source, ou por ferramentas abertas, né, mas ela também é usada por companhias que utilizam como um dos meios, né, de obtenção de lucro, né. Então, um grande exemplo disso é o Waze, né, onde os usuários podem, em tempo real, reportar se tem acidente, se tem algum tipo de bloqueio, né, o preço da gasolina, e por aí vai, né. Então, e não só você pode reportar, como os outros usuários são chamados a confirmar a informação que lá está, né. Então, é bem bacana, bem interessante, né, isso, né, a amplitude do uso, né. Outro exemplo de uso da cartografia colaborativa é o Google Local Guides, né, onde você põe informações sobre endereços, sobre estabelecimentos, né, e essa informação vai constar lá na base do Google, né, então você vai colocar a tua avaliação, às vezes eles têm perguntas perguntando, óbvio, né? Perguntas te questionando acerca do horário que abre e fecha um estabelecimento, né? Se é ou não é acessível, se oferece pedido
para delivery, né? Se tem cadeiras elevadas adaptadas para bebês, por exemplo, né? Se tem brinquedos ou atrativos para crianças e por aí vai, né? Vários temas de interesse que vão ficar lá num SIG cadastrados sobre um estabelecimento e todas as informações são contribuídas pelo usuário, né? Ou uma boa parte delas, né? Então, a gente tem diversas plataformas digitais de mapeamento colaborativo, né? Várias delas são temáticas, né? Então, como, por exemplo, o Guia Cultural das Favelas, ou Onde Fui Roubado, Chega de Fio-Fio. E tem uma série de projetos, alguns desses foram descontinuados, né? Enfim. E um deles é o nosso querido OpenCityMap, sobre o qual a gente vai falar bastante, vai falar no resto dessa oficina, né? E aí, para quem se interessar mais sobre o tema da cartografia colaborativa, tem o livro que tem a autoria da professora Raquel, lá da UERJ, né? Sobre o tema, e tem o link aqui, né? Como eu já falei, essa apresentação vocês vão ter compartilhada, né? E aí, quem se interessar mais e quiser se aprofundar sobre o tema, pode consultar esse livro, né? Então, agora vamos ao OpenCityMap, né? Então, o que seria o OpenCityMap, né? Então, vamos partir primeiro, né, do mais simples, que é a definição própria, dada na wiki do OpenCityMap, né? Então, ela vai dizer aqui, um projeto, né, o OpenCityMap é o projeto que cria e distribui dados geográficos livres. Então, isso é muito importante, que são dados sobre os quais você tem o direito, né, você tem a possibilidade, né, de exercer, né, o poder de mapeamento, né? Então você pode criar novos dados, você pode deletar dados existentes, você pode modificar dados existentes, né? Então cria e distribui dados geográficos livres para o mundo, né? Então tem essa parte do distribuir também, né? Então você também tem livre o uso desses dados. Então você pode fazer download desses dados e usar para as mais diversas aplicações, né? Então, prosseguindo aqui, criamos o OpenCityMap, pois a maioria dos mapas gratuitos possuem, na verdade, restrições legais ou técnicas sobre sua utilização, impedindo que as pessoas os usem de maneiras criativas, produtivas ou completamente inovadoras, né? Então, vocês vão ver muitos dados de bases, às vezes de prefeituras e tal, que tá lá o dado, mas não tem uma licença clara do que você pode e do que você não pode fazer com os dados, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre a licença dos dados no OpenCityMap e eu já adianto que ela é super clara, ela diz precisamente o que você pode e o que você não pode fazer com os dados, tá? Então, muitas vezes a gente não tem isso especificado, tudo bem? Então, mas antes vamos falar um pouquinho do histórico do OpenCityMap, né? Ele foi criado lá em 2004 pelo Steve Coast, né? E logo depois por um grupo de entusiastas, né? Então, o Steve Coast, ele era um aluno de mestrado e ele precisava de alguns dados sobre as ruas da cidade para a pesquisa dele, né? E ele chegou lá para o que seria o IBGE lá do Reino Unido, né? Que é o Ordnance Survey. Chegou lá e pediu esses dados, eles falaram: "All right, sir." Alright, só. Você pode ter esses dados, desde que você pague, né? E ele disse, mas poxa vida, como assim, né? É uma agência pública, esses dados não deveriam ser abertos? E ele disse, tudo bem, vocês que fiquem com seus dados e façam bom proveito. E ele foi atrás de pegar a bicicleta e um GPS e começou a mapear as vias, né? E aí, como ele era um cara de TI e tal, ele começou a criar a infraestrutura necessária para rodar o OpenCityMap e esse projeto, né, foi crescendo, né? Então, essa é a primeira carinha do OpenCityMap lá em 2005, né? Então, boa parte de vocês, não sei se já tinha acesso a um computador em 2005, talvez, não sei se todos de vocês já eram nascidos em 2005, né? Mas para quem já navegou na internet naquela época, deve lembrar um pouco de como eram os sites naquela época, bem desse estilo aqui, né? E aí, hoje em dia, né, o OpenCityMap.org tem essa carinha, porque o projeto foi evoluindo com o passar do tempo e agregando novos recursos.
e a gente vai falar um pouco mais sobre isso nesse contexto, né? Então, cabe aqui lembrar, né, uma coisa muito importante, né? Uma das primeiras vezes que eu fui no site opencityMap.org, eu tentei achar as mesmas funcionalidades que tinha lá no Google Maps, né? Mas o fato é que o opencityMap.org é muito mais uma vitrine, né, dos dados do OpenCityMap, né? Então, o OpenCityMap não é só um site, não é só o opencityMap.org, tá? E já começa que por trás, né, dali tem um grande banco de dados, mas vai muito além disso, tá, pessoal? Então, para além desse banco de dados geográficos, que são os dados, né, do OpenCityMap, onde estão armazenados aqui, né, nessas tabelas, não sei se vocês já tiveram aula do banco de dados, né, nessas tabelas do banco de dados PostgreSQL, né? Então, vocês vão ver aqui ruas, nós, muitas tabelas, né? Então, para além desse banco de dados, né, o OpenCityMap não é apenas dados, né? Ele também tem um ecossistema de ferramentas que permite você interagir com esses dados, tanto na parte da edição dos dados, como você baixar esses dados, como você acessar esses dados das mais diversas maneiras, né? Como também ferramentas, né, que vão permitir o funcionamento do site e dos serviços ligados ao OpenCityMap, né? Assim como ele também vai ter padrões e protocolos, né, de mapeamento, todos abertos, todos bem descritos, né? E também, é claro, o mais importante, que são as comunidades de mapeadores, né? Então, o OpenCityMap, ele não é só essa coisa fria com os dados lá, né? Então, ele é feito por pessoas que estão sempre discutindo, né, o futuro do projeto e pormenores dentro do contexto do projeto, né? A gente vai falar mais sobre isso aqui. Então, começando justamente sobre os capítulos locais, né? Então, ano passado teve encontro do pessoal aqui do OpenCityMap Brasil. Então, a ideia é que tem comunidades locais espalhadas pelo mundo. Então, tem o SM Brasil, tem o SM Argentina, né? Tem o SM aqui, o SM Peru, tem o SM Bélgica, tem o SM Suíça, tem o SM Venezuela e por aí vai, né? Então, a ideia do OpenCityMap é ter uma estrutura, né, de comunidades descentrada que vão decidindo acerca, né, de particularidades a respeito de como mapear uma coisa numa determinada localidade, certo? Então, porque, por exemplo, aqui no Brasil a gente vai ter um sistema de classificação de vias automotoras, em outros países a gente vai ter outros, né? E isso é um exemplo de coisa que a comunidade local discute, ainda que a ideia do OpenCityMap seja ser um projeto global que sirva para o mundo inteiro, tá? Existe também o Humanitarian OpenCityMap Team, que é mais focado para tarefas de resposta humanitária. Então, os dados do OpenCityMap são muito usados, né, desde lá de 2016, com o 2010, desculpa, né, com o terremoto que atingiu o Haiti, foi uma imensa tragédia, né? E os dados do OpenCityMap foram fundamentais, né? Até, por exemplo, esse ano mesmo, com a resposta ao desastre, né, lá na Síria e na Turquia. Então, por exemplo, graças aos dados do OpenCityMap, no dia seguinte à catástrofe, já tinham pessoas utilizando os dados para conseguir traçar rotas para chegar a pontos de socorro e de atendimento, porque tinham as vias e esses pontos, né, de atendimento mapeados já no OpenCityMap, tá? Só um exemplo. Outro exemplo é o Youth Mappers, né? Então, que vocês agora estão fundando o capítulo aí na UFP e que a gente tem aqui na UFPR o capítulo do Mapeadores Livres, né? Então, a ideia, né, tem esse mote, né, de nós não apenas construímos mapas, nós construímos mapeadores, né? Então, a grande ideia é pegar o conhecimento formal de cartografia e de outras áreas de conhecimento existentes na universidade e levar para a comunidade externa. Então, ultrapassar essas fronteiras da universidade, né? Geralmente a ideia dos projetos de extensão, né? Que aqui no Brasil a gente tem a extensão universitária, mas em outros países do mundo às vezes não tem, né? Então, a ideia do Youth Mappers, né, é exatamente isso. Então, tem unidades, né, capítulos que chamam, espalhados por mais de 70 países, em mais de 337 campos universitários. Esse dado aqui já está desatualizado, tá? Então, agora a gente vai para a parte do ecossistema de ferramentas, né? Então, existem as APIs do OpenCityMap que, de um jeito bem básico, é o que permite
que você modifique os dados lá usando linguagem de máquina, né? Então você tem como automatizar processos de edição de dados, de obtenção de dados, né? Eu não vou falar muito disso hoje, tá? E aí, por exemplo, nas ferramentas a gente tem editores do OpenCityMap, cada um com suas características e seus pontos fortes e fracos, né? Então a gente tem várias aplicações que podem editar os dados do OpenCityMap, isso é uma coisa muito importante. Hoje a gente vai trabalhar com um deles, que é o ID, tá? A gente tem também um ecossistema de ferramentas, o back-end, front-end que mantém o OpenCityMap funcionando, né? É tudo código aberto, são todos projetos lá no GitHub que você pode ajudar, né? Se você tiver conhecimento de programação. Então, tudo está aberto e documentado sobre como você pode ajudar, né? Então, é um grande sistema feito por pessoas, por contribuidores, a grande maioria voluntários, tá? E aí, então, também tem a questão dentro das ferramentas do acesso à informação. A principal delas é a Wiki do OpenCityMap, né? Então, leiam a Wiki, né? Consultem a Wiki se vocês se interessarem pelo OpenCityMap. Lá, quase todo o conhecimento importante está lá. Então, lá vocês vão encontrar como mapear as coisas, como fazer. Dúvidas quase todas podem ser sanadas. Muitas, quase todas não, as muitas podem ser sanadas lá, né? Então ele tem uma wiki lá que funciona igualzinho à Wikipedia, né? Então que você também pode ajudar nos artigos lá, né? Então né, a wiki agrega esse conhecimento da comunidade, tá? Em termos de acesso à informação, a gente também tem estatísticas dos dados do OpenCityMap, tudo em termos de quanto de cada tipo de coisa tem lá, né? É tudo muito transparente, tá? Então, daí a gente também tem um fórum de discussão acerca do OpenCityMap, né? Então, se tem uma dúvida maior, você cria lá um tópico no fórum para discutir isso. Você tem alguma disputa, né, dentro de como fazer uma determinada coisa, você vai discutir lá, né? E lá que se busca um consenso, né? Ou criar novas formas de se chegar a algo que ainda nunca foi discutido, tá? Outra coisa interessante são, por exemplo, os grupos de Telegram para promover essa integração entre a comunidade, né? Então, essa parte da comunicação no dia a dia, né? Então, justamente você ter a capacidade de falar com as pessoas, tirar pequenas dúvidas, pedir opiniões, né? Então, ter essa comunicação rápida, assim, né? Dentro das ferramentas do OpenCityMap tem um sistema próprio de calendário só para eventos ligados ao OpenCityMap, que pode ser utilizado, né, para marcar eventos e tudo mais. Tem também uma newsletter e um blog só para centralizar informações e coisas novas que acontecem na comunidade do OpenCityMap, bem bacana. E por fim tem a questão do formato de dados, tá? Então, que está documentado lá na Wiki e que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Essa é uma parte um pouquinho mais técnica, que é mais bacana para quem está mais avançado no curso de engenharia cartográfica, tá? Então, aí falando, né, na questão de padrões e de protocolos de mapeamento, a gente tem a licença dos dados, que é a Open Database License, né, a versão 0.0, que ela deixa claro o que pode e o que não pode ser feito com o OpenCityMap, que tipo de dados podem e não podem ser agregados ao OpenCityMap, né? Você pode importar dados para o OpenCityMap, né? E você também pode usar os dados do OpenCityMap, inclusive para usos comerciais. Então, tem grandes empresas, né, como a Amazon, como a Meta, dona do Facebook, que lucram, inclusive, com os dados do OpenCityMap, tá? Então, por exemplo, você quer ter uma estimativa da área de um lote rural, por exemplo, você pode utilizar as imagens que tem à disposição no OpenCityMap, né? A área de uma edificação, a área, né, construída uma edificação, você pode também usar, por exemplo, esse tipo de coisa, né? Então você tem permissão para uso comercial, distribuir, modificar e até mesmo para uso privado. E aí tem condições para esse uso. E a principal delas é manter a licença, né? E principalmente dar o devido crédito, que é o que geralmente você deve fazer quando você utiliza dados, né, que vêm de alguma fonte, né?
E aí também, claro que tem limitações, porque o uso de dados, né, tem implicações jurídicas, né? Então tem limitações como, por exemplo, não é dado garantia sobre os dados, porque isso, né, poderia ter implicações jurídicas, tá? Então isso aqui é uma coisa que falta muitas vezes em várias bases de dados públicas. Não tem claro lá dizendo quais que são os termos de licença. Então, tem lá, digamos, lá na prefeitura de Teresina tem os shapefiles lá, mas não, lá não diz exatamente o que você pode e não pode fazer com aqueles dados. Tá lá, pressupõe-se que é público, mas você não tem certeza, né? E aí geralmente você tem que enviar um e-mail perguntando se você pode ou não. Aqui já de cara você sabe o que você pode e o que você não pode. Outra coisa com relação aos padrões e protocolos de mapeamento são os tipos de dados que são cabíveis no OpenCityMap, né? Então, ele é similar a uma carta topográfica, ou seja, mapeável no OpenCityMap é aquilo que está preso ao terreno, ou seja, você mapeia no OpenStreetMap ruas, árvores, placas, postes, edificações, né? Mas você não mapeia, por exemplo, fenômenos populacionais. Você não coloca lá, por exemplo, setores censitários do OpenStreetMap. Você não coloca, né, sei lá, indicadores de densidade demográfica lá, né? Não cria mapas temáticos dentro do OpenStreetMap. Você mapeia cartografia topográfica, né? Então, vias, edificações e por aí vai, tá? Aí temos então uma pequena comparação com outros serviços, né? Então a principal dessas comparações é justamente com o Google Maps, né? Então o OpenStreetMap é um projeto que ele é todo feito de código aberto, com dados abertos colaborativos e graças a ele ser aberto, ele é amplamente integrável, né? Enquanto que o Google Maps são dados que são proprietários e o código é proprietário. Então você pode fazer o uso desde que você pague uma boa quantidade para o Google, né? Então ele é justamente o Google Maps, você tem a visão do mapa como um produto, como um serviço, né? Feito para gerar receita, né? Então, não que isso necessariamente tenha nada errado, mas você não deve fazer uso dos dados do Google Maps, a menos que você esteja autorizado pelo Google a usar esses dados, né? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, do que acontece quando o usuário pode tomar a frente do processo de mapeamento, né? Quando, por exemplo, a gente compara com uma plataforma comercial. Então, aqui no Google Maps, Nairobi, capital do Quênia, em 2010, só tinha uma outra via de carro e só isso. Comparando exatamente o mesmo trecho no OpenStreetMap, a gente tinha não só essas mesmas vias de carro, como a gente tinha vários caminhos muito mais utilizados pela população local, assim como uma série de pontos de interesse, como lugares, né, de atendimento à saúde, né, banheiros, restaurantes e por aí vai, tá? Então, para a comunidade poder fazer uso ativo, né, desses dados. E aí eu comento aqui um crime contra o design, né, para deixar aqui a deixar aqui o aviso importantíssimo que você jamais pode utilizar o Google Maps para conferir uma informação para colocar no OpenStreetMap, nem Street View, nada, tá? Porque você está violando os termos de uso do Google Maps e também do OpenStreetMap. Porque do lado do OpenStreetMap você só pode colocar nele aquilo que permite o uso ou tem uma licença aberta, e do lado do Google Maps você tem que pagar pelos dados. Então imagine que eu copio uma cidade inteira do Google Maps e põe no OpenStreetMap, as pessoas poderiam achar que esses são dados abertos e gratuitos, quando na verdade não são da Google, certo? Então a Google pode inclusive colocar uma multa milionária se você fizer isso, né? E não só para o uso no OpenStreetMap. Se você, por exemplo, tem um TCC e quer pegar uma base de ruas e você fizer lá do Google Maps, a menos que você peça autorização para eles, você está violando os termos de uso do Google Maps, tá? Então, tem esse aviso aqui, chato, mas muito importante, né? Então, do lado do Google Maps, eles podem te colocar um processo judicial que vai te render uma multa milionária, e do lado do OpenStreetMap, eles podem, no máximo, deletar tua conta, tá? Isso é o máximo que vai acontecer. Mas no caso, pode acontecer, né?
Então, aí concluindo aqui a comparação, as grandes diferenças centrais são esses dois botões que vocês vão ver lá no OpenCityMap.org. O botão Edit, que vai te permitir editar os dados, e, por exemplo, esse botão Export, que vai permitir você fazer usos dos mais variados com esses dados, certo? Aí tem aqui então a fundação do OpenCityMap, que ela é uma companhia sem fins lucrativos que cuida da parte burocrática e técnica de manter o OpenCityMap funcionando, né? Ainda ela tem os grupos de trabalho onde se discutem as questões ligadas ao OpenCityMap, né? Então tem, por exemplo, o setor jurídico, tem o setor de dados, tem o setor de engenharia, né? Para manter tudo no ar e funcionando, né? Eles têm funcionários, né? Pagos e tal, mas é uma fundação sem fins lucrativos mantida basicamente à base de doações, tá? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o modelo dos dados. O modelo de dados do OpenCityMap é um pouquinho diferente dos SIGs tradicionais, né? Então a gente tem um sistema baseado em nós, linhas e relações, né? Então o polígono no modelo de dados do OpenCityMap é uma linha fechada em si mesmo, né? E daí nisso a gente também tem as tags, que são os atributos, né? Para quem já teve aula de SIG, vai ver um pouco essa ligação, tá? Então aqui a gente tem, por exemplo, um nó, né, armazenado no formato XML, né? Então ele aqui é uma placa de trânsito que tem essa latitude e essa longitude e que foi mapeado lá em 2007. Então isso aqui é um dado com um pouquinho de metadados, né? Então o usuário que mapeou, né, e o ID dela aqui e quando foi mapeado, certo? Aí aqui a gente tem uma linha que ela é uma lista de nós, tá? E aí por fim as relações, que é um item bem interessante do OpenCityMap, que é uma lista de outros elementos, tá? Inclusive outras relações. É muito usado para, por exemplo, limite de municípios, que em um trecho vai ser rio, um trecho vai ser via, um trecho vai ser linha seca, e aí tudo isso pode ser colocado no mesmo objeto, tá? Aí uma coisa interessante, comparando o SM com o SIG convencional, é que ele é orientado a feições, quanto que o SIG convencional é orientado a camadas. Então, você abre lá no teu QGIS, você vai ter a camada ruas, né? Enquanto quando você abre no OpenCityMap, você vai ter tudo lá. Você vai ter rua, você vai ter edificação, as coisas uma do lado da outra, tá? Então, a maneira como você vê e organiza os dados são um pouquinho diferentes, tá? Existe também o registro de todo o histórico das modificações dos dados no OpenCityMap, que são os change sets, tá? E é também possível gravar trilhas de NSS, então, e colocar lá nos dados. Então, se, por exemplo, você tem um caminho no meio do mato, você pode gravar, subir, para depois fazer o traçado dessa via, tá? E também existem imagens de satélite que essas empresas aqui permitem que você use no contexto do OpenCityMap para você mapear os mais diversos temas, tá? Existem também imagens terrestres que você pode utilizar, como por exemplo uma Mapillary, tá? Então são imagens também colaborativas que você pode usar e contribuir, né, no OpenCityMap que você pode usar para o OpenCityMap, né? Diferente do Street View, essas você pode, tá? E aí eu vou mostrar depois para vocês um pouquinho do uso delas. Tem também o Open Aerial Map, que é para você usar imagens de drone como fundo para o OpenCityMap, tá? E aí agora então eu vou falar um pouquinho do sistema de atributos e tags, né? Por meio de alguns exemplos, né? Então essas tags elas descrevem atributos. Então é como se ela é feita num sistema chave e valor, tá? E aí essa chave é como se fosse o cabeçalho da tabela de atributos, quando você abre, por exemplo, lá no QGIS, e o valor é o valor. Então, quando a gente tem a tag highway, ela é para caminhos, né? E aí tem highway, motorway, são aquelas vias mais importantes. E daí vai tendo uma hierarquia que vai, por exemplo, até as vias primárias, secundárias e terciárias, que são geralmente vias que existem dentro de uma cidade, tá? Aí aqui então um exemplo de várias tags num objeto aqui que é lá a rodoviária lá de Florianópolis, já que esses slides foram feitos para um curso lá do pessoal lá de Floripa, né?
Então aqui vocês vão ver que tem, por exemplo, falando se nesse terminal tem acesso à internet, se tem banheiro, se dentro desse banheiro se é cobrado tarifa para acessar esse banheiro, se tem chuveiro nesse banheiro. Então você pode colocar uma série de informações a respeito de um determinado objeto para ir detalhando ele, né? E existem as tags que vão servir para caracterizar ele. Então aqui, Amenity Bus Station vai servir para dizer que é uma rodoviária, né? Certo? Assim como junto com a tag Building Transportation, ok? Aí, por exemplo, aqui a gente tem um outro exemplo. Esse elevado aqui lá em Floripa, ele vai ter, por exemplo, falando aqui que ele tem duas pistas, que a velocidade máxima é 60 km por hora, que ele é para uma direção só, né? Se você pegar dessa pista aqui, que ele não tem calçadas e por aí vai. Outra coisa interessante é que você tem como, por exemplo, colocar até mesmo a infraestrutura subterrânea no OpenCityMap. Então aqui a gente tem esse canal subterrâneo aqui, que vai ter essa tag layer-1, que justamente descreve que é uma feição subterrânea, tá? Aqui eu acho que tem mais um exemplo aqui, que é, por exemplo, esse cabo, né, da Celesc, né, que é operadora de energia elétrica lá de Santa Catarina, que tem aqui, ó, escrito layer-2, né, e tem location underground, para dizer que é uma infraestrutura subterrânea. Então tem inclusive como você mapear, né, feições topográficas que estão abaixo da terra, se você tiver como importar esses dados, já que não vai ter como ver numa imagem satélite, certo? Então agora vamos para a nossa atividade prática aqui, né? Então a gente vai mapear no entorno de sua vizinhança ou de uma vizinhança que você goste, né, que você conheça, né, atributos, né, imagem terrestre ou teu conhecimento local, tá? Então eu vou sair aqui da apresentação, tá? E agora todos aqui vamos, então pesquisem aqui no Google OpenStreetMap, tá? Eu ainda não estou compartilhando aqui a nova aba aqui, tá? Então aqui, né? Pesquise no Google apenas por OpenStreetMap, né? Então, Open de aberto, Street de rua e Map e Map, né, de mapa, certo? Então, não tem muito segredo, esse primeiro link que vai aparecer aqui, né? Ele vai mostrar aqui, né, para vocês o mapa aqui dele, tá? Então, aqui o meu eu já estou logado, deixa eu sair da minha conta. Quem ainda não tiver uma conta, vem aqui em criar conta, né? No meu aqui que está em inglês, está em sign up, né? Mas em português deve estar criar conta. Quem ainda não tiver a conta, né? Quem já tiver já pode vir e fazer o login. Quem ainda não tiver, o mais importante é vocês colocarem um e-mail a qual vocês tenham acesso, tá? Então, uma coisa legal é, por exemplo, você colocar o teu e-mail do celular, né? Então, você já recebe a mensagem de confirmação aqui e já ativa ali. Tem que ser um e-mail que você tenha acesso, porque ele não vai permitir você fazer edições no mapa antes de você ativar a conta, tá? Então, tem que ser um e-mail que vocês tenham acesso, tá? Essa é a coisa mais importante, tá? E aí, no mais, depois não tem muito segredo, tá bom? Eu acho que tem até aqui opções de usar, usar outros serviços, mas o melhor é você simplesmente criarem uma conta, tá? Então, vão aqui no OpenStreetMap e criar conta, tá bom? Vamos deixar aí um tempinho, um ou dois minutinhos para quem não tiver a conta ainda criar. Às vezes pode demorar até mesmo 5 minutos para chegar esse e-mail, tá? Então não se desesperem, acontece. Enquanto dá um tempinho aí para vocês criarem a conta,
eu vou navegar um pouco aqui na visualização do mapa para mostrar algumas coisas legais aqui para vocês, tá? Se alguém tiver qualquer dúvida ou tiver tendo qualquer problema para criar a conta, vocês me avisem, tá bom? Pode. Uhum. Isso. Eu também esqueci de falar, né? Mas se vocês tiverem, tem qualquer dúvida com relação ali à parte da apresentação, vocês também podem perguntar, tá bom? Ou qualquer curiosidade. Uhum, uhum, uhum. Não, não tem nenhuma restrição desse tipo. Inclusive, se eu quiser aqui editar a Coreia do Norte, uma parte aqui da Coreia do Norte, eu posso. Inclusive, tem um artigo na Wiki dando dicas de como mapear na Coreia do Norte, né? Já que se dependesse do governo da Coreia do Norte, ninguém poderia mapear nada no OpenStreetMap. E, inclusive, o OpenStreetMap é uma fonte de informação, às vezes é uma fonte de raras informações acerca desse país que é considerado o país mais fechado do mundo. Então, se eu quiser vir aqui editar a avenida principal de Pyongyang, eu posso, né? Então, não tem restrições, a plataforma não te impõe nenhum tipo de restrição, não mesmo, tá? Aí, isso, inclusive, é uma das maiores preocupações que o pessoal tem. Então, como é que eu posso confiar num dado se qualquer um pode editar? Então, essa é uma preocupação válida, né? Mas existem, né, mecanismos, né, para minimizar ao máximo essa problemática, né? Então, assim, existe vandalismo de dados, né? Edições inapropriadas, mas existem, ao mesmo tempo, existem voluntários que estão sempre visualizando os dados, verificando quando existem problemas, né? E até mesmo funcionários de empresas que usam os dados, né? E também existem algoritmos que ficam, que se você tentar, por exemplo, fazer uma edição absurda, eles vão apitar o problema, né? Edição absurda do ponto de vista, por exemplo, de consistência topológica dos dados, por exemplo, né? Então, eu vou lá e tento desenhar uma avenida que tem um ângulo extremamente agudo. Não teria como carro nenhum fazer esse ângulo, né? Então vai aparecer um aviso lá que alguém submeteu esse tipo de coisa, né? Ou você vai, por exemplo, e edita uma feição muito importante. Outra questão nisso é que existe como você criar uma infraestrutura robusta a modificações. E o que que eu quero dizer quando eu falo isso? Né? Uma infraestrutura robusta é o seguinte, né? É quando você é que assim, no OpenStreetMap tem um registro de todo o histórico de edições que foi feito no OpenStreetMap, tá? Então eu consigo voltar e verificar o mundo, né, os dados do mundo inteiro como era uma semana atrás. Eu consigo, né, pegar os dados do OpenStreetMap como eles eram em qualquer momento. Então, se por exemplo eu vou fazer um mapa aqui de Curitiba e tenho essa preocupação,
Eu não vou pegar o dado da última semana. Eu posso, o dado de agora, desculpa. Eu posso pegar o dado de uma semana atrás, né? E aí, quando eu for atualizar, eu primeiro processo esses dados para verificar se tem ou não tem vandalismo, né? Então tem como tudo é feito na base de protocolos abertos, você tem como contornar uma série de questões aí, tá? Exatamente. 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 É o grande, a maior potencialidade, o ponto mais forte do OpenStreetMap é a velocidade de atualização. Então, tão logo ele está sempre em constante atualização e modificação, né? Então, isso é bacana. E aí, realmente, pode ter muito esse intercâmbio entre os dados oficiais. Tanto os dados oficiais podem ser importados para o OpenStreetMap. Então, boa parte das ruas que tem aqui no OpenStreetMap do Brasil, das vias e tal, foi importado de dados do DENIT e de prefeituras. Não, nem tudo que está no OpenStreetMap foi desenhado diretamente. A grande, boa parte foi importado de bases de dados que autorizaram o uso, né? E assim como também é possível no sentido oposto, né? Então teve ali o trabalho do Leonardo, por exemplo, para justamente atualizar os dados do IBGE usando parte dos dados do OpenStreetMap. Então tem a potencialidade para isso, né? Então, né, só concluindo aqui, vocês vejam que interessante, né, que primeiro aqui tem essa representação padrão do OpenStreetMap, que ela respeita a diversidade dos nomes, né, então você vai ver em cada cidade, tá, cada país, o nome dele está escrito no idioma nativo, incluindo a parte, né, do alfabeto, né, mas existem outras visualizações do OpenStreetMap. Então, por exemplo, existe aqui aqui voltado para transporte, onde vai ter o nome padronizado em inglês, né? Ah, e são os mesmos dados, só que mudando apenas a renderização, a estilização aplicada a ele, né? Então, por exemplo, aqui, esse de transporte tem aqui a representação das linhas de ônibus aqui de Curitiba, né? Ah, tem esse outro aqui que também é voltado para transporte, né? E aí tem, por exemplo, aqui o Cycle OSM, que é uma versão aqui dele, né? Voltada para as vias de interesse para bicicleta, né? Então, só que meu computador está um pouquinho lento. E aí, por exemplo, você tem também a representação do relevo, tá? Então, eu vou voltar aqui para o padrão e vou fazer meu login aqui, né? Então, a usuário e senha que vocês criaram antes, né? Quem criou, quem já tinha, pode fazer o login. Então, eu queria perguntar, todo mundo conseguiu fazer o login aqui? Teve alguém com dificuldade? Todo mundo que está com o computador conseguiu logar? Certo. Então, agora vocês viajem, né, aqui no mapa para a vizinhança de preferência de vocês.
eu vou lá para minha cidade natal, a cidade de Pato Branco, interior do Paraná, tá? E aí, vamos aqui perto, né, de onde eu morava. E aí vocês vão clicar no botão Edit, tá? Que é onde vai começar nossa aventura de mapeamento aqui hoje, certo? Levanta a mão aí quem nunca tinha mapeado no OpenStreetMap. Tá, então boa parte do pessoal, tá? Então, acho mais ou menos metade, né? Certo. Então vamos lá. Todo mundo conseguiu viajar até uma vizinhança, achar um lugar bacana para editar. É legal que seja, pessoal, um lugar que vocês conheçam bem, tá? E daí clica no editar e aí você vai ter que aproximar o zoom para começar o processo de edição, tá? Todo mundo conseguiu? Todo mundo conseguiu entrar no modo edição, pessoal? Acho que sim. Sim, sim. Não, é melhor mesmo. Mais fácil, né? Então, se alguém não tiver conseguido, levanta a mão aí. Acho que tá bem tranquilo aqui, né? Então tá. Primeira coisa, né, do OpenStreetMap é que ele tem quando a gente abre o modo edição, ele mostra uma imagem de satélite, né, que pode ser utilizada como informação de base para a gente colocar feições, né, então objetos, né, mapeáveis que estejam faltantes no mapa, né? Então, a primeira coisa é escolher a melhor imagem possível, tá? Então, aqui, por exemplo, eu estou com a imagem da Mapbox, tá? Aí, aqui no caso, a gente tem cinco imagens disponíveis e vocês têm que ver justamente qual delas vai ter o melhor aspecto. Geralmente, vocês podem pegar uma edificação aqui e ver em qual delas a borda da edificação está mais bem definida, tá? Isso é sim um pouco no olhômetro, tá? Mas vocês vão ver que muitas vezes tem uma diferença muito gritante entre um provedor e outro de imagem, e aí acaba sendo uma escolha fácil. Então, eu vou começar aqui pela imagem do Bing, e aí vocês vão ver aqui que aparentemente ela está um pouquinho. Vamos voltar aqui. Ela tem uma resolução um pouquinho melhor, né? Então, por exemplo, aqui eu consigo ter uma noção um pouquinho melhor do formato, né, desse telhado aqui, de alguns detalhes do telhado, como esses chanfros ali do telhado, que nesse aqui é tão borrado que eu não consigo ver. Então essa foi a imagem do Bing, tá? Para vocês verem esse índice das imagens que se falar, vocês vêm aqui no canto direito da tela e vem configurações do fundo, tá? Então, ou tecla de atalho B, tá? E aí vai abrir aqui as configurações. Então a gente já viu a do Bing e a da Mapbox, no meu caso aqui. Vamos ver aqui da Esri. Ela tá muito parecida com essa do Bing, mas me parece, na verdade, é basicamente a mesma imagem, tá? Isso vai acontecer bastante. Tem essa segunda opção de imagem da Esri, que nitidamente até agora é a pior de todas, tá? E tem essa da Maxar, que olha, aqui ela tá um pouco mais pixelada, mas ela tá com uma definição um pouquinho melhor. Deixa eu voltar de novo, vamos olhar um pouquinho mais aqui, essa outra quadra aqui para decidir. Voltar aqui, ó, Bing, Esri. Então estamos entre a do Bing e a da Maxar. Quase a mesma imagem, tá? Isso também, professor Dinamedes, vê o que está mais atualizado, né? Então, se você conhecer um pouco das modificações que a cidade foi sofrendo, né? Então, vamos pegar
Elas são basicamente a mesma imagem, só que a do Bing está um pouco mais suavizada, né? Enquanto a da Maxar ela tá mais pixelada, que não foi aplicada uma suavização. Aqui a amostragem de vizinho mais próximo e a outra parece que é uma reamostragem bilinear, certo? Agora vocês vão ver, então escolhi uma imagem, né? Ah, uma vez que você escolheu a imagem, vocês vão ver que aqui que o traçado das ruas está desalinhado com relação à imagem. A isso, está desalinhado com relação ao traçado da imagem, né? E vocês vão ver, inclusive, que imagens diferentes estão desalinhadas, né? Por quantidades diferentes, mais ou menos desalinhados uns que os outros, né? Isso acontece porque são diferentes provedores de dados que utilizaram diferentes imagens, às vezes diferentes pontos GPS para processar essas imagens. Então elas vão ter uma referência espacial diferente e diferente da base de dados vetorial. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é justamente alinhar a imagem, tá? Então vocês peguem um quarteirão que vocês consigam visualizar ele inteiro, tá bom? E aí a gente vai vir aqui nessas configurações de fundo, a gente vai vir até o final aqui onde vai estar escrito, talvez ele esteja só flechinha aqui, que vai ser o deslocamento da imagem, tá? Aí no caso, como vocês vão proceder? Vocês vão pegar o cursor do mouse e colocar ele sobre, aqui quando abriu esse quadrinho aqui, vão colocar o cursor sobre a vírgula aqui, tá bom? E segurar apertado. E aí vocês vão arrastar ele e vocês vão ver que a gente está arrastando a imagem com relação à base de dados, tá? E aí o que vocês vão fazer? Vão alinhar o melhor possível o centro dos cruzamentos na imagem com a base de dados, tá bom? Nem sempre vai ser possível um alinhamento perfeito, mas vocês vão ver o que for melhor possível, tudo bem? Até porque muitas vezes o problema está no traçado da via e não necessariamente. Porque a imagem, digamos, ela vai ter o formato correto, mas o traçado muitas vezes não está 100%, até porque uma via, por exemplo, né, eu poderia fazer ela um pouco mais ou menos deslocada, tá? A questão mais importante aqui é o seguinte, não sempre alinhem a imagem com os dados e jamais ajustem os dados à imagem, tá? Então, primeiro você tem que alinhar a imagem para depois ajustar, para depois você ver o que faz com os dados, tá? A segunda coisa é o seguinte, sempre alinhem baseado nas ruas, tá bom? E nunca em edificações. Por quê? A edificação, ela tá só ali naquele quarteirão e ela termina ali. E a rua, ela vem de quilômetros, né? Então ela é mais propícia para você fazer um alinhamento, tá bom? E aí vocês, talvez, uma vez que vocês alinhem a, a imagem, pode acontecer de desalinhar as edificações. Por que que isso? E aí eu pergunto para vocês, por que que daí, quando eu alinho a imagem, vai ter edificações que desalinharam? Né? Então, no caso, isso vai acontecer porque alguém mapeou sem alinhar a imagem antes, né? E aí, no caso, a gente pode, daí, por nossa vez, corrigir esse problema, tá bom? Todo mundo conseguiu alinhar a imagem? Alguém tem alguma dúvida? Exatamente. E aí, como você disse, é bacana que tem, né, backgrounds diferentes e às vezes em um deles aparece um detalhe que não aparece no outro, né?
E aí você pode usar várias, mas aí você pode usar diferentes, né? Mas sempre para cada imagem dessa vai ter um, um desalinhamento distinto, né? E aí você precisa ajustar, tá bom? Mais alguma dúvida? Mas todo mundo conseguiu alinhar bem aí? Então vamos começar aqui com o mapeamento, tá bom? Então a coisa mais genérica que a gente costuma desenhar, mais simples, né? Porque frequentemente é bem visível nas imagens de satélite, são edificações, né? Então não tem muito segredo, vocês vêm aqui na ferramenta de área, de desenho de área, né? Então aqui a gente tem ponto, linha, área, tá? E aí uma edificação é uma área, né? Então qual que é a diferença entre uma linha fechada e uma área? A questão é que dentro, né, dessa área, aquele objeto segue sendo aquilo que ele é. Edificação é edificação dentro, né, do contorno ali. Se você faz, por exemplo, o contorno de um quarteirão, né, de uma calçada, por exemplo, só o caminho é a calçada, né? O interior do quarteirão não é calçado, tá? Então vamos aqui clicar na ferramenta área ou a tecla de atalho 3, numeral 3, certo? E aí não tem muito segredo. Você clica nos cantos da edificação para digitalizar a edificação, tá? No caso aqui, ó, por exemplo, quando tem aqui, ó, um pouquinho de oclusão aqui, né, dessa copada árvore, você, em alguns casos, né, você tem como ver, por exemplo, aqui, né, que vai ter uma interseção aqui, né? Então, você vai colocar aqui onde é para ser essa interseção, né? Às vezes você tem que prever um pouquinho. Jamais acompanhe aqui aquele traçado daquele topo de árvore, tá bom? Então você digitaliza todos os pontos, tá? A tecla do meio do mouse permite você fazer um pan enquanto edita, tá? E aí uma vez que você fizer o último nó aqui, ele vai aparecer um pontinho verde do lado do cursor, basta clicar mais uma vez que você vai concluir o traçado, tá bom? Aí agora a gente vai caracterizar ele. Aqui ele já mostrou para a gente a sugestão, né, de build, que é exatamente o que é esse objeto, uma construção, né? Se não aparecer aqui, vocês podem digitar, não lembro se em português está edificação ou construção, mas começa a digitar aqui na busca, aqui eu vou colocar no inglês, né, building, certo? E teriam também categorias mais específicas, como por exemplo, elementos não, não isso, aqui, né, building features, né? E aí teriam outros tipos aqui, tá? Então teria, por exemplo, construção residencial, que é um pouco mais específico do que construção, ou teria casa, que é ainda mais específico. Mas a gente não tem plena certeza se isso aqui é uma casa ou se não é, por exemplo, um estabelecimento comercial que existe, né, no bairro. Por exemplo, aqui tem um conservatório musical, não é uma casa. Então a gente deixa com uma categoria mais genérica, que justamente por isso ela vai ser mais acurada, já que a gente tem essa certeza, né? E aí, por fim, tá faltando uma coisa da modelagem aqui, né? Já que a maior parte das edificações elas têm um canto ortogonal, né? E a gente aqui com o operador desenhando com o mouse, a gente não consegue desenhar esses cantos ortogonalizados. Para nossa sorte, aqui ele já tem essa ferramenta. Então você clica com o botão direito e clica aqui em Square. E pronto, está ortogonalizado, está completo o mapeamento dessa edificação aqui, tá? Mas aí digamos, né, que por algum acaso, né, eu tivesse feito ela aqui, né, vou fazer uma outra aqui, e eu esqueci, né, de alinhar a imagem, né?
Então, vou fazer uma aqui com a imagem desalinhada. Vou repetir o processo. Clico nos cantos dela aqui. Caracterizo como edificação. Ortogonalizo, que eu posso usar. Inclusive aqui ela já mostra, né, o problema de que não está ortogonalizado, né? Tecla Q vai ortogonalizar, é o atalho, tá bom? Então, fiz aqui, eu esqueci de alinhar ela. O que eu faço? Venho e alinho a edificação, venho e alinho, né, as vias aqui, né? Aí aqui no caso, aquela edificação aqui, nesse caso que eu tinha feito ela, vai ficar bonitinha ali. E aí, então, eu conserto isso. Isso pode servir também se vocês se depararem com edificações que foram feitas por alguém que não que não alinhou a imagem antes, tá? Então aí você vai clicar aqui nela e vai usar a tecla M de Move e vai ajustar ela aqui, né? E vai arrastar até a localização correta dela aqui. Pronto, tá? Todo mundo conseguiu fazer a casa aí? A construção aí? Então vamos aí para um outro tipo de feição bem comum aqui, né? Nossa, nem imaginava que tinha tanta piscina, né? Vamos fazer aqui uma piscina, né? Então temos essa piscina quadrada aqui, ó. Que então a gente vai fazer praticamente a mesma coisa. A gente vai desenhar os 4 cantos dela. A gente pode inclusive ortogonalizar antes, perdão, a gente pode inclusive ortogonalizar ela antes de caracterizar, tá? E aí então, aqui, né, como eu saí, eu acabei desenhando e saindo, eu posso simplesmente clicar aqui no tipo de feição e aí vir e colocar aqui piscina, né? Aqui já apareceu na sugestão, mas vocês podem só digitar, né? No caso aqui é swimming pool em inglês, né? E vai estar aqui, certo? Aqui, vejam que interessante, ela já vai mostrar aqui um formulário, né? Diferente do que aparece lá para construção, né? Para construção, já vai mostrar aqui um formulário de, por exemplo, quantos andares, altura, né? Endereço, e aqui para piscina ela vai mostrar outras coisas. Então, tipo de acesso, se é indoor, se é outdoor, né? E eu já posso colocar essas informações aqui. Algumas delas eu já tenho como saber de cara, como por exemplo, eu sei que ela fica do lado de fora do quintal aí. Então ela é uma piscina outdoor. Eu sei que ela é uma piscina que está murada ao redor dela aqui, inclusive. Então que ela é de uso privativo dos moradores dessa casa aqui. Ou é uma casa ou é uma clínica de reabilitação, né? Então aqui a gente já pode colocar que o tipo de acesso é privativo. E aí vocês vejam que eu falei lá de tags, isso que eu estou colocando aqui no formulário, que é um sistema de ajudar a gente a colocar, vai se traduzir em tags. Então, a caracterização disso aqui como uma piscina já está aqui como leisure swimming pool. Falar que isso aqui é outdoor já está como location outdoor. Né? Então, tem essa tag aqui de caracterização, que é leisure swimming pool, para dizer que este objeto aqui é uma piscina, e aí vai ter características para detalhar mais esse objeto. Então, ela é uma piscina localizada na parte externa, location outdoor, e de acesso privativo, tá? Aí, então, vamos olhar em outras feições já desenhadas aqui, ó. Por exemplo, essa via aqui desenhada. A gente tem mais tags aqui sobre ela, registrados aqui, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, que o nome é Travessia Eugênio Parzianello. Inclusive, eu vou corrigir aqui. Jamais utilizem, e isso eu vou corrigir porque eu conheço essa via. Nunca utilizem
nunca utilizem abreviações, sempre o nome por completo, tá? Existe uma tag aqui que se chama alt name, que eu posso colocar então um nome alternativo, tá? Travessa Euge Parzianello, né? Então é um outro nome a qual pode ser chamado, mas o nome sempre o nome por extenso. E aí vocês vão ver aqui que tem Highway Residential. Essa é a tag que classifica isso aqui como sendo uma rua do tipo residencial, tá? Se, por exemplo, eu tirar essa tag que serve para caracterizar ela como uma rua, vou remover aqui. Ela vai virar só uma linha, tá? Como eu disse, algumas tags elas servem para caracterizar, que é como se fosse o nome da camada dos dados lá no SIG, e outras vão servir para detalhar, tá? Sim, Sara, tá, vai ser disponibilizado depois, tá bom? Aí aqui também tem, por exemplo, se ela é de uma direção só. E aí sim, diz assim, one way, yes, para dizer que ela é uma via que segue num caminho só, certo? Aí aqui tem também source, survey. Então isso aqui é um metadado para dizer que isso aqui foi localmente foi encontrada essa informação, certo? Então, bacana, tá? Outro tipo de feição que é fácil de mapear e que a gente consegue aqui pela imagem aérea, né? São árvores individuais, tá? Então, é sempre bom pegar uma que não esteja acoplada misturada, assim, né? Que é mais fácil de você ter certeza que aquela ali é uma árvore, só uma árvore, certo? Não tem muito segredo. Point, ferramenta de edição ponto, clica por sobre onde é para ser o eixo da árvore, né? O eixo do tronco da árvore, né? Então, aqui na imagem a gente consegue ver a copada, então você vai clicar no centro da copada e pronto. Tá aqui o ponto, e aí você classifica como uma árvore. Se não aparecer, você digita aqui. No meu caso aqui, tree, né? Ou você coloca árvore, se tiver em português. Aí olha que legal, tem aqui tree stump. Vou colocar aqui só para simular, né? Então, natural tree stump seria para colocar um toco. Então dá para colocar tocos no mapa também. Mas eu vou mudar aqui a tag para natural tree. E aí agora vocês vão ver que está caracterizada como uma árvore. E aí vejam que legal. A gente poderia usar, por exemplo, o OpenStreetMap para fazer um inventário de árvores. Você pode colocar o tipo de folha aqui, a circunferência, o tipo de árvore que ela é, o ciclo da árvore. Dá também para colocar, por exemplo, o nome científico, né? E por aí vai, né? Certo? Vamos ver outra coisa legal aqui para mostrar para vocês, tá? Alguma dúvida antes de eu mostrar mais um exemplo bem interessante aqui? Então eu vou mostrar aqui para vocês como mapear prédios altos, tá? Então, a gente tem, né, edificações em que a gente consegue ver aqui a lateral do prédio na imagem, né? Então, os sensores imagiadores, eles funcionam de uma maneira similar ao nosso olho humano, né? Então, é uma coisa interessante que se, por exemplo, vocês olharem para o fundo de uma garrafa através do bico, vocês conseguem ver o fundo inteiro da garrafa, mesmo que esse fundo da garrafa seja maior do que o bico. Porque a nossa visão, ela distorce a distância dos objetos quanto mais distantes eles estão do nosso olho. É por isso que quando você olha para um corredor grande, parece que para um corredor extenso, parece que ele está se fechando, né? Certo? Isso é por causa que o nosso olho funciona com um sistema de projeção em perspectiva, né? Então, uma câmera, né, que está no avião, ela também tem um sistema de projeção em perspectiva. E é por isso, né, que quando ela
Então, esse prédio, esse copo aqui é o prédio, né? Quando ela vai imagiar que aparece na imagem a lateral do prédio, certo? Só que o que interessa para a gente no mapa? Interessa para a gente a projeção horizontal, né, da edificação, tá? Então, aqui noções básicas que vocês vão ter lá em fotogrametria, né? Mas que aqui são muito e que aqui também são muito importantes. Então, tem o topo desse edifício aqui, eu não conseguiria fazer aqui na base porque eu não consigo ver, tá? E para mostrar, né, isso que eu estava falando para vocês do sensor, vocês vão ver que se, por exemplo, eu olhar em outros sensores, quem sabe essa projeção do edifício esteja em outra direção. Por exemplo, aqui, ó, tá em outra direção porque o avião estava voando, o avião ou o satélite estava voando numa outra órbita, numa outra linha de voo, certo? E aí essa projeção, né, da lateral do prédio está diferente. Tá? Então, eu vou voltar aqui para do Bing, que é a que eu estava usando, que já está alinhado. E como eu vou fazer isso? Então, eu venho aqui e desenho justamente aqui no topo do edifício. Aqui tem um detalhezinho aqui nesse edifício. Certo? E aí aqui eu caracterizo ele, que no caso aqui eu conheço, eu posso caracterizar ele como um apartment building, que eu sei que é um prédio residencial. No caso eu conheço esse prédio, tá? Então aí vocês vão usar a tecla Q para ortogonalizar, né? Verifiquem se ficou certo, né? Principalmente a ortogonalização ela tem uns limites aqui, então muitas vezes você tem que dar uma ajustada, né? Lembrando que você pode ajustar os vértices, né? Você pode deletar um vértice selecionando ele sozinho, você vai ver que ele fica piscando, tá? Então, eu consigo deletar um vértice por si só e consigo adicionar novos vértices. Então, você vem aqui sobre a linha e clica rapidamente 2 vezes, ele vai adicionar um novo vértice, tá? Certo? Eu vou usar aqui a tecla Q. Ele só permite ortogonalizar se você vê inteiro. E pronto, agora está melhor do que estava antes. Desenhei aqui considerando o teto, eu vou mover para a base. E pronto. Pode parecer esquisito. Pode parecer que está errado, né? Porque parece que é o que aconteceu lá no caso do desalinhamento. Mas não, está perfeitamente correto, tá? Porque o que interessa é a posição horizontal do prédio, né? A latitude e longitude da base, né? Da projeção horizontal da base do prédio e não esse deslocamento que só existe aí na imagem no caso, tá? Então é isso. É assim que a gente faz prédios grandes, elevados, tá? O que mais dá para mostrar aqui para vocês? Vamos ver aqui. A gente tem também, né, por exemplo, complexos que a gente pode mapear, tá? Por exemplo, uma escola ou mesmo um campus de uma universidade, né? A gente pode mapear os prédios que fazem parte dele, assim como a gente também pode mapear o complexo que constitui essa escola, né? Então a gente tem aqui school grounds, que vai ser identificado pela tag amenity school. Vou deletá-la aqui só para mostrar para vocês que vira uma linha, né? Então a gente tem o polígono externo da área que corresponde ao complexo escola, Colégio Estadual Professor Agostinho Pereira, e o edifício central, né, o edifício escolar do Colégio Agostinho Pereira. Inclusive aqui eu vou corrigir o nome, que não se utiliza abreviações, tá? Em nomes. Certo? Isso é em nome da padronização, tá? Aqui, por exemplo, tem esse ginásio esportivo, que eu sei que é um ginásio esportivo, eu conheço lá.
e a gente pode colocar aqui, tá? Aí vejam, eu não saí aqui, né, colocando essa rebarba aqui dele aqui, porque eu sei que isso aqui é uma questão da projeção da imagem também. Isso aqui, o telhado disso aqui, ele é em formato cilíndrico, né? Então a representação ortogonal dele é um quadrado, né? A projeção, se você fizer um corte, né, um corte no eixo do cilindro, a projeção, né, sendo o cilindro vai ser um quadrado, um quadrilátero, né? Então aí aqui nesse caso assim, aqui eu sei que é uma quadra de esportes, né? Então aqui um sports pitch, certo? Aí eu vou ortogonalizar e aqui eu posso colocar mais coisas. Eu sei que isso é uma quadra escolar onde se joga futebol. Eu sei que se joga vôlei lá. Eu sei que se joga basquete lá. Esses são os que eu tenho certeza, tá? Eu sei que ela é, ela é que é só para quem é autorizado a utilizar, então é uma quadra de um colégio público, ou seja, ela não é exatamente privada. Só que ela não é como se ela tivesse acesso público liberado, então tem a opção de colocar aqui apenas com autorização. E é exatamente isso, né? O tipo de revestimento eu não lembro se é de concreto ou se é de madeira, então vou deixar assim. E eu sei também que ela é iluminada. Então, lit yes, ok? Então, é isso. Eu sei também, por exemplo, que ela é coberta também. Vamos ver se tem mais alguma coisa que eu sei acerca dela. Eu acho que é isso, né? Então, aqui eu consegui colocar essas tags e vejam que tem alguns casos em que pode ser colocado uma lista como valor. Então, tipo de esportes praticado lá é futebol, vôlei e basquete, certo? E aí lembrando que tem aqui, né, o, o entorno e as edificações, tá? Então, antes de mais exemplos, né, eu quero primeiro perguntar se vocês têm alguma dúvida até aqui. A mais? Claro. Uhum. Outros editores. Então, o mais fácil para iniciar, e que inclusive eu acho que o design dele é muito bom, e que, por exemplo, ele já aponta problemas na hora, assim, né? Então, por exemplo, se tivesse uma rua aqui e eu esqueci de colocar o nó de ligação, né? Eu vou colocar como se ela fosse uma rua, né? Então, eu vou colocar ela aqui, né? Ele já vai, clicar nele, ele já vai apitar aqui que não tem conexão, ou seja, ou existe um túnel ou uma ponte para que uma rua passe por cima da outra, ou elas são conectadas com a maior parte das vias, né? E aí, por exemplo, esse nó aqui, ó, ele seria compartilhado assim como a maior parte dos cruzamentos, tá? Vou voltar aqui até a primeira edição, né? Então, nos cruzamentos, os nós eles são compartilhados, tá? Uma coisa interessante é que sim, vocês podem simular coisas aqui, né? Mas jamais mandar essas edições, tá? Aí tem isso. O ID, você não precisa instalar nada, ele é bem responsivo, essa parte da topologia, então das conexões, ele funciona muito bem. Mas, por exemplo, ele não é extensível. Você não tem como criar extensões para novos recursos, né? E também esses dois, o ID e o JOSM, são editores desktop. Existem também editores mobile, né? Feitos para você editar a pé, né? Então,
eu tenho uma segunda parte que eu também preparei para essa oficina hoje. Eu não sei se o plano era terminar às 8. Se o plano era terminar às 8, daí a gente pode deixar para outro dia. Se não, aí eu posso já apresentar, já que essa segunda parte é justamente sobre outros editores do OpenCityMap, né? E o Task Manager, que daí a gente vai fazer o projeto que eu criei lá para Teresina aí, né? Beleza. Não, acho que se semana que vem pudesse ser das 7 às 8, aí a gente repete, né? Porque daí acho que inclusive fica menos cansativo, né? Senão fica muita coisa num dia só. E também daí dá mais tempo do pessoal, né? Tem alguns que estão aí no mobile e tal, o pessoal está com o computador e tal, né? Acho que fica melhor, daí a gente faz bem tranquilo aqui, tira várias dúvidas, mapeia mais coisas, mostra mais exemplos, né? Dessa parte básica aqui, e daí semana que vem faz com mais calma, né? Ah, sim, sim. Uhum. Beleza. Tem. A maior parte das noites eu tenho disponível. É, só prefiro o horário às 6h30 ou às 7, que daí dá tempo de ir no Rio, né? Hoje eu. Uhum. É. Nós dois, aí na próxima, daí dá pra ir juntos na RU e aproveitar. É, isso, exatamente. O Wellington falou aqui de uma coisa bem bacana. Ajudar muito entregador que bate aqui na minha porta confundindo o bairro. Sim, a Uber, né, Uber Eats, e boa parte de alguns serviços desses fazem uso de uma empresa chamada Here Maps. E essa Here Maps tem como uma das fontes de dados o OpenCityMap. Na verdade, é a fonte principal de dados deles, né? Tem algumas cidades onde eles têm dados próprios, mas para qualquer lugar que eles não tenham dedicado recurso para obter dados próprios, o dado que eles usam é do OpenCityMap. Então já teve caso de pessoas que não tinham, que não conseguiam pedir um deli, abria lá o Uber Eats e não aparecia a própria rua não aparecia a própria rua nos dados do OpenCityMap, não aparecia, desculpa, não no OpenCityMap, né? Não aparecia a própria rua lá no Uber Eats. E aí foi lá no OpenCityMap, mapeou a rua, mapeou a casa, colocou lá, às vezes só mapeando a rua já era o suficiente. E ali em coisa de menos de 15 dias foi abrir lá de novo o Uber Eats e lá estava o dado, né? Então, como eu disse, esses dados eles são usados por empresas também, né? Então não tem muito trabalho de entusiasta, de voluntário, mas também é usado, né, por gente grande, vamos dizer assim, né? Um dos principais usuários é a Uber, né? Que, como eu disse, contrata essa outra empresa que é a Here, e essa Here utiliza, né, os dados Here de inglês de aqui, né? Here, né? Não rir de risada, né? Tem, sim, tem. Tem, inclusive, e aí, inclusive, uma época acho que eles tinham um editor próprio do OpenCityMap, enfim, eles têm lá as oficinas deles, né? Mas, assim, a única empresa que consegue realmente ter um mapeamento a nível global, e esse é um dos principais, né, gastos deles, é a própria Uber, assim, de ser. E, inclusive, lá no começo, a própria Google, né? Inclusive, lá no começo, eles usavam muito dado do OpenCityMap para complementar, né? Mas a maior parte dessas grandes empresas que
também são grandes criadoras e fornecedoras de dados, como a RI, como a TomTom, como a Kaart, eles têm como fonte primária, né, o OpenStreetMap. Então, sim, às vezes, se você tem bairros assim que não tem mapeado em lugar nenhum e mapeando lá no OpenStreetMap, provavelmente você consiga viabilizar que receba um delivery lá. Isso é fato. Porque esses dados eles vão ser utilizados, né? Vamos ver aqui outras coisas interessantes para a gente mapear. Aqui a gente pode também no OpenStreetMap mapear muros, né? Então, por exemplo, aqui, muro é uma feição linear, né? Então, o interior não é um muro, né? O muro é só muro onde ele é muro. Né? Então, a gente pode vir aqui e desenhar ele aqui, né? Inclusive, aparentemente, esta casa aqui, ela tem uma parede compartilhada com o muro, né? Assim como aquela pequena benfeitoria ali, né? Então, eu vou colocar aqui no meu que está em inglês, wall, né? E pronto. É um muro, certo? Aí aqui, por exemplo, esse muro está geminado com essa pequena edificaçãozinha, então elas precisam compartilhar nós, assim como é o caso das vias que compartilham nós, né? Vou ver se acho aqui um exemplo de casa geminada que eu conheça. Acho que eu vou ter que vir aqui para Curitiba, que lá em Pato Branco eu não lembro de nenhum. Mas então aqui no caso, elas têm que compartilhar os nós. Então você vem aqui, ele vai mostrar esse nó que já existe. Aqui não existe nó, então ele vai mostrar aqui e daí clicando sobre a linha ele vai criar um nó que é compartilhado, tá? Então eu vou colocar aqui e pronto. Eu sei que isso aqui é uma edificação, né? Provavelmente é tipo uma guaritinha, alguma coisa assim. E aqui como ela é ortogonal, ortogonalizei ela, pronto. E aí vocês vão ver que esse nó aqui ele é compartilhado. Então se eu mexo um, mexo os dois, certo? Nós compartilhados vão aparecer em cinza, tá? Aqui eu posso também mapear essa edificação aqui, que está no interior aqui desse lote aqui, né? Então vamos lá. Outra coisa que dá para mapear aqui também é ali esse portão de acesso ali. É possível a gente colocar um nó sobre a cerca, onde é o portão de acesso. Ó, é importante, se eles compartilham, você tem que clicar todos eles para não ficar faltando. Né? Todos que você já desenhou, você tem que incluir para que não fique faltante, certo? E assim, provavelmente teria como fazer um traçado melhor. A questão é que os dados que para serem usados no OpenStreetMap, eles estão em constante evolução. Quem sabe algum dia alguém faça um levantamento com drone, venha aqui e possa atualizar o traçado dessa casa aqui, tá? Aqui eu posso, por exemplo, dar 2 cliques aqui onde dá para ver que é um portãozinho de acesso e colocar e selecionar esse nó aqui e colocar como uma gate, deixa eu procurar aqui por entrance. Eu não sei bem certinho se é um portão ou não, mas eu sei que é um de acesso, né? Então, aqui eu posso colocar mais genérico como uma entrada, que eu sei que ela é, né? Isso aqui a gente já está falando de um negócio chamado micromapeamento, tá? Que também é possível de fazer no OpenStreetMap. Então, mapear detalhes que dizem respeito ao interior das edificações ou a interações com essas edificações, tá? É possível dentro do OpenStreetMap fazer mapeamento indoor, inclusive. Então, se você tem, por exemplo, um prédio aí da UFP, você pode colocar todas as salas da UFP, todas as salas daquele prédio, você pode colocar eles representados no OpenStreetMap, né?
E aí você pode colocar os vários andares e tal. E aí você também pode colocar as portas de acesso, os caminhos internos, tudo isso também é mapeável, tá bom? E quem sabe algum dia a gente dava para fazer ali, pegar algum prédio aí do campus e fazer. Aqui na UFPR é um pouco mais complicado porque tem lá o Campus Map lá e tal, e eles podem não ficar meio enciumados. Mas acho que na UF, aí no campus aí da UFP daria para fazer um mapeamento completo aí, algum dia pegar estação total, né? E mapear, pegar um prédio menor e mapear todas as salas aí. Acho que seria uma prática bem legal, Fabrício, que eu fica aí de sugestão, em parceria com algum professor de topografia, fazer um mapeamento que desse para pegar todos os cantos de uma edificação ali, né? Interno e externo, fazer uma poligonal entrando na edificação. Acho que seria uma prática bem bacana aí. E daí depois pegava e importava isso no OpenCityMap. É, fica, fica aí de sugestão. É, o maior problema seria a parte indoor, né? Por causa aí de multicaminhamento e coisa. Mas, por exemplo, para uma série de feições aqui, principalmente externas, né? Nossa, fazer com RTK seria uma mão na roda, assim. Isso, isso é uma coisa bacaníssima aí, né? Pegar a parte rural aí, né? Então, no próximo encontro, eu vou mostrar para vocês, né, detecções automáticas que a inteligência artificial detecta, né? E que daí nessa parte rural ajuda muito, né? Então aqui já estamos se encaminhando para os minutos finais. Já que você mencionou, eu vou para a parte rural aqui da minha cidade, a gente pode fazer algumas estradinhas. Mas antes disso, já vamos submeter as edições, quem fez aí, né? Então você vai clicar aqui, né, no Save e ele vai mostrar aqui uma lista das edições que você fez. Então, se tem alguma coisa que você quer revisar, você pode clicar aqui que ele vai voltar, né? Outro caso de uso disso aqui eu estava editando aqui e aí eu me perdi no mapa. Se eu voltar aqui, eu vou conseguir, vindo aqui, eu vou conseguir voltar para ele. Então, por exemplo, essa entrada que eu criei, que foi a última edição que eu fiz, se eu clicar aqui, ele vai me dirigir até ela, tá bom? Então, aí, né, voltando aqui para a parte mais de cima, né, a gente põe uma breve descrição do comentário do Change Set. Então, aqui eu vou colocar aqui o que é o que eu fiz, né, que são pequenas edições da minha cidade natal. Ontem eu dei uma oficina quase idêntica a essa de hoje para o pessoal da UFABC e eu mostrei o mesmíssimo tutorial praticamente, né? E aí, então, aqui eu vou colocar algumas hashtags para colocar um pouco do contexto em que foi feito aqui. Então, eu vou colocar aqui Youth Mappers, né? Que serve para os dois capítulos. Eu vou colocar o mapeia livre o FPR da minha representação e vou colocar aqui também o FPI. Eu não sei se coloco com underline, eu coloco tudo junto, o FPI Mappers, tudo junto. O FPI Mappers e posso também colocar aqui um, UF, um UP também aqui. Aqui eu vou tirar porque talvez não esteja aparecendo em todos, mas tem aqui fontes. É sempre bacana você informar a fonte dos dados. Então aqui eu vou colocar aqui como cadê aqui? Aerial. Opa, ué, vou colocar aqui Aerial Imagery, que é a imagem aérea, né? Vou colocar aqui Bing também, que é a que eu utilizei. E também vou colocar aqui outra informação que eu usei, que é conhecimento local, que é lá da minha cidade, certo? Então eu vou pegar aqui e vou fazer upload e pronto.
Agora, todas as edições que eu fiz, elas estão na base de dados do OpenCityMap, tá bom? Uma coisa importante, se vocês voltarem para o modo de visualização, saírem do modo de edição, vocês vão ver que essas coisas que eu recém desenhei aqui, elas não estão ainda representados nessa representação de visualização. Por quê? Essa visualização, ela foi transformada em raster, tá? Então ela é aqueles dados vetoriais, só que transformado em raster. Eu não consigo clicar aqui. Isso aqui são vários quadradinhos que, ó, vão sendo carregados conforme eu mudo aqui, tá? E aí, o servidor do OpenCityMap, ele tem suas limitações de processamento e geralmente atualiza isso uma vez por dia. Então, provavelmente se eu voltar aqui em algumas poucas horas já vai aparecer atualizado, né? Então, por exemplo, acho que tem algumas edições que eu fiz ontem que é capaz delas já estarem aqui, né? Então tem algumas, por exemplo, o ginásio lá não está aqui, mas tem essa edificação aqui que eu fiz ontem que já está aqui, tá bom? Eu acho que você ia falar alguma coisa, Fabrício. Desculpa se eu. Uhum. É, principalmente se você não tiver tão seguro das suas edições, né? Então, principalmente quem está em processo de aprendizado pode marcar ali. Uma coisa importante é que você marcar ali não significa que necessariamente vai ser revisado e também não significa que a edição não vai ir para os dados. Ou que, né, que ela seja moderada, que alguém tenha que revisar ela antes da edição. Só que vai ficar uma flagzinha, né? Vai ficar lá no registro de edição, vai ficar que você colocou esse aviso e aí isso aumenta a chance que alguém revise isso, tá? Então, por exemplo, vou vir aqui então para a parte rural aqui da minha cidade para a gente, ou como o pessoal da minha cidade fala, rural, é, para a gente mapear algum tipo de estradinha na parte rural da cidade aqui, né, do município, né? Então aqui a gente está saindo aqui do perímetro urbano e vamos vir aqui e vamos começar a procurar aqui. Geralmente, quanto mais longe aqui da cidade, mais fácil da gente encontrar aqui alguma coisa. Olha, aqui tem um. Ah, não. Ó, tem um loteamento novo aqui, né? Que nem mal construíram, já está aqui no OpenCityMap, né? Quando eu saí do modo edição, ele resetou aqui o alinhamento. Então tem que repetir o alinhamento aqui. Vem aqui e repito o alinhamento. Tá? E aqui, por exemplo, na continuação dessa via aqui, ou junto dessa via aqui, tem uma estradinha rural. Né? Então vamos desenhar ela aqui. Começa onde a outra parou aqui. Mas a gente vai só fazer um. Não tá certo, mas ali é para o asfalto, né? Então eu tenho que fazer um prolongamento dessa mesma aqui, que é feita de barro. Concluir ela aqui. Eu vou pegar aqui e vou copiar todas as outras tags, menos asfalto, já que esse trechinho é a mesma rua, só que não é feito de asfalto. Então eu vou colocar aqui que ela é feita de ground, certo? Já que para eu desenhar essa outra rua aqui, eu tenho que partir do eixo dela, né? E aqui eu vou, ela está, né, sombreada por entre as árvores, mas aqui não teria como ela vir de lugar nenhum.
ela prossegue aqui, né? Não muito longe, vai só até aqui assim, né? Então, vamos lá fazer esse trechinho aqui. Então ela simplesmente aqui ela para e a gente conclui o traçado. Então, eu vou colocar aqui como inicialmente não classificado, só que o melhor aqui é track, tá? Que é uma via rural. Inclusive já aparece aqui com um tratorzinho aqui, tá? São essas vias menores. Eu sei também que ela é feita, dá para ver aqui pela imagem que ela é feita de terra, tá? Uma dica importante que eu esqueci de mostrar para vocês é se o próprio dado aqui vetorial atrapalhar a visualização da informação, vocês podem ligar o modo wireframe, que vai transformar numa linha, né? Como se fosse aí, né, bem fininha, ou Alt W, que vai simplesmente ocultar os dados, tá? Se os dados estiverem dificultando a interpretação aqui da imagem de fundo. Então, Alt W desativa e reativa de novo. Pode ser interessante justamente para você verificar alguma informação que a própria geometria, né, o próprio traçado esteja dificultando a visualização. E aqui então dá para ver pela imagem satélite que ela é feita de terra, né? Então aí a gente pode dizer aqui, no caso, que surface é ground, certo? Então essa é uma informação que a gente consegue ver a partir daqui, tá? Outra coisa bacana que a gente pode pôr aqui, por exemplo, né? Vou pegar esse trechinho bem pequeno aqui, né? Daí já entra na parte dos truques. Aqui eu consigo ver bem os dois meio-fios aqui, né? Então acredito que esse projeto aqui tenha sido feito tudo mesmo, mas eu vou dividir aqui só para garantir. Então, não, eu quero pegar ela aqui. Então, seleciono aqui, aqui e... não, eu quero split só dessa aqui. Ah, tá, é que como é um nó bem compartilhadão, ele não vai permitir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que desconectar. Eu vou ter que desconectar ali. Selecionar essa aqui. Eu tiro aqui. O nó aqui continua existindo, então eu consigo voltar ali. E aí aqui eu vou selecionar e pedir para dividir ela, tá? E daí aqui que eu dividi, eu consigo fazer ela voltar exatamente para a mesma localização, porque o nó ainda está ali, certo? O que acontece? Por que eu dividi? Porque eu não tenho certeza se a largura aqui dessa rua modifica aqui, né? O ideal é você medir uma por uma e eu vou ensinar para vocês como medir, tá? O que acontece também é que toda vez que uma propriedade muda, a única coisa que é possível de fazer no modelo de dados OpenCityMap é dividir aquela via. Então, que nem aqui, né? Ela vai até um ponto de asfalto e depois ela muda, né? Sendo feita de terra, eu tenho que colocar como uma geometria separada, tá? Porque é uma propriedade que muda, tá? Eu vou ensinar aqui para vocês como medir a largura de um pavimento, né? Que é uma coisa que pode ser muito interessante. Então, do meio fio até o outro. Vocês vêm na ferramenta de linha e vão desenhar uma linha que vai de um até o outro, tá? Existe aqui no OpenCityMap a barra de medição. Vocês podem vir aqui em dados do mapa e colocar aqui painel de mensuração, tá? Ou Ctrl Shift M, tá? E é muito legal que qualquer elemento que você selecionar, eles vão mostrar ali. Então, se você selecionar um ponto, ele vai mostrar para você a coordenada dele. Você pode pegar isso aqui, copiar e colar em algum lugar para ter a coordenada rapidamente. Se vocês colocarem aqui uma linha,
ele vai mostrar para vocês o comprimento dessa linha e o centroide, o número de nós, né? Se vocês pegarem uma área, por exemplo, essa área de mata aqui, ele vai mostrar para vocês o perímetro e a área em quilômetros quadrados, né? Então, se vocês quiserem medir rapidamente uma área, vocês podem usar o próprio OpenStreetMap aqui. Voltando ali para esse que eu desenhei aqui, o que, que ele tem aqui interessante? 8,29 metros. Então, eu já posso colocar que essa rua aqui, a largura dela, né, colocando a tag width, é de 8,29. Lembrando, separador decimal internacional é o ponto, né? Poucos países, como aqui no Brasil, utilizam a vírgula, tá? Então, eu usei essa medição só para ter aqui a largura, que agora eu conheço, e eu posso simplesmente, então, deletar essa aqui, que eu fiz só para mensuração, tá? Então, já vai dar 8 horas, né? Vamos apenas submeter ela aqui, né? Eu vou colocar aqui a mesma tag aqui. Tinha ali a opção, né? Se alguém quiser que revise a edição, né? Então, aqui antes da despedida, se mais alguém tiver mais alguma dúvida aí. Tem, tem sim como fazer isso. Inclusive, por exemplo, aqui no campus a gente tem uma imagem, né? Uma resolução melhor e pode utilizar, né? Lá na apresentação, inclusive, eu mostrei, né, um serviço, né, ainda que foi bem rapidamente, para não chamado Open Aerial Map, onde inclusive você pode armazenar, né, e disponibilizar imagens de drone, né? Então vou colocar aqui essa outra aba, né? E tem aqui uma série de coleções aqui, né? Então, por exemplo, aqui, vou mostrar bem rapidamente aqui para vocês. Vamos ver se eu acho alguma aqui, ó. Por exemplo, ele já tem algumas, já tem uma coleção aqui mostrando. Deixa eu ver se tem alguma perto aí de Teresina. Vamos ver se tem alguma aqui perto. Nossa, não, acho que não. Ah, tem talvez. Acho que só que nos. Ah, tem uma aqui, ó. Cidade de Campo Maior, né? Então aqui, ó, por exemplo, tem isso aqui. Se eu clicar aqui, ó, por exemplo, Editor ID, ele já inclusive vai abrir aqui já no editor, já usando a imagem de fundo já direto. Então é um serviço que eu posso usar para eu fazer o upload da imagem, né? Vou voltar aqui para fazer o upload, né, da imagem de drone e depois usar essa imagem de fundo, tá? Diretamente. Então vamos aproximar aqui, ó. Campo maior. Só que meu. Não sei se vai funcionar, talvez com o meu. Ah, tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa imagem aqui com. Que ali diz que é 2 centímetros de resolução. Vamos aproximar aqui, ó. E aí dá para ver com um nível de detalhamento assim sinistro, né? Então tem como usar. E aí isso é colocado aqui, ó. Lá em background, onde vocês escolheram a imagem, você vem aqui em customizado, né? E nos 3 pontinhos você tem que colocar o URL do TMS, né? Que é um protocolo utilizado. Tem que ser TMS ou WMTS, tá? Se não me engano, o WMS funciona também para utilizar, né? E aí aqui no OpenAerial Map, isso aqui vai ter aqui, ó, vai ter a URL aqui, ó, vai ter aqui já direto, né? Opa, vai ter aqui, ó, TMS, se eu vier aqui, eu consigo copiar, né? Ele aqui e fazer o uso.
tá? Então já mostrando aí, né, a resposta completa aí. O Open Drone Map aí é um software para processamento dos dados do drone. É o que vai permitir você pegar as imagens do levantamento e gerar a imagem aérea, a ortofoto. Aí você pega a ortofoto e consegue armazenar ela no Open Aerial Map. Aí esse seria o fluxo. Ah, é o- eu fiz inclusive um vídeo tutorial de como colocar direto da máquina para utilizar, né? Tenho também. Então, para fazer o processamento, tem várias opções de software, né? Tem tantos softwares pagos como o Metashape, o Pix4D. Ah, tá. Para armazenar as fotos, aí é o Open Aerial Map. Vou mandar aqui no chat. Oi? Isso, ele é só para armazenar. Ele é para armazenar e disponibilizar, né? Então, que daí disponibiliza e daí você consegue, por exemplo, acessar ele usando aquela URL lá do TMS, você consegue acessar no QGIS, por exemplo, também. Capítulo. Capítulo de Youth Mappers, acho que já é uns 10 ou 12 já. Tem bastante. Ainda que tem uns que estejam meio inativos, meio parando, assim. Mas é isso. A gente aí aqui de Curitiba foi o primeiro, né? E tal, e a gente segue ativo e o enfoque sempre foi a parte, né, de transmissão do conhecimento, né? A parte de treinamentos do OpenCityMap e das videoaulas, né? Já tá lá. Espero que a gente possa estar sempre se integrando e fazendo atividades em conjunto, né? Isso é a coisa mais bacana de todas possível. Ah, sim. Valeu, velho. Muitos anos.
Exatamente, exatamente. Ela sempre ali, sempre se via ali pelos corredores. Ah, muito obrigado. Claro, com certeza. Todos, até a próxima. Acho que vai ser daqui 15 dias. Não garanto se vai ser na quinta, na quarta ou qual o dia da semana, mas a gente alinha isso aí dentro de algum grupo do WhatsApp. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau, boa noite. Tchau.